Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos ministrando a Tua palavra. Te peço, Pai, não abrir a minha boca, eu falo aquilo que está no Teu coração, que eu não me baseie em raciocínio humano, mas que a minha base nesta tarde seja a Tua palavra, seja a dependência da pessoa do Teu Santo Espírito. Por isso abrimos os nossos corações e faz de nós uma voz Tua aqui na terra, Pai, falando a Tua palavra, falando a Tua vontade, declarando o Teu amor por todo aquele que Jesus morreu para salvar, por todo aquele que Jesus se entregou para resgatar. Em nome de Jesus, se você crê, dá um amém bem forte aí. Amém. Eu gosto de bem forte, como o André disse, né? Nós somos animados. Sim, mas não porque as circunstâncias estão sempre favoráveis. Obrigado. Muitas vezes as circunstâncias não são tão favoráveis e nós temos o desafio de viver pelas emoções, pelos sentimentos, ou basearmos a nossa vida, a nossa firmeza na rocha, na palavra de Deus. Então é sobre essa palavra que eu vim falar hoje. De fato, existem alguns textos, vou colocar só o meu horário aqui para não pegar muito do seu tempo. Existem alguns textos que me atraem, cada ministro, cada filho de Deus, por ter certas experiências com a palavra, ele termina sendo atraído durante toda a sua vida a determinados textos. Não é assim, pastor João? Você lê a Bíblia toda, mas existem aqueles textos que ficam lhe atraindo para você voltar. E quanto mais você volta, mais Deus se revela através da sua palavra. E eu vou pedir que você possa abrir num desses textos da minha vida, que está em João, no capítulo 14, no versículo 1, eu vou ler na versão Almeida, revista atualizada, que é a ARA. João 14, vamos começar pelo versículo 1, tá bem? Eu vou ler o primeiro versículo e vou fazer algumas reflexões para ler os demais. Não se turbe ou não se atemorize o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Amados, quem crê em Deus, crê em Jesus. Quem crê em Jesus, aquele que crê em Jesus, crê em Deus. E de fato existe uma promessa para quando você crê em Deus. É que os nossos corações não vamos estar atemorizados. Não vai haver uma turbulência no nosso coração, mas vai haver uma manifestação de algo sobrenatural, que se chama a presença de Deus. E uma das maneiras de observarmos o fruto dessa presença é sobre a paz de Deus. A própria paz de Deus, ela já manifesta para nós a presença de Deus. A paz de Deus, ela chega a ser um resultado da presença de Deus. Quando eu falo presença de Deus, eu posso trazer alguns ensinamentos práticos, né? Como é teu nome? Leonardo. Rafaela, né? Leonardo, ele está próximo a Rafaela, ele está próximo ao André Luiz ali. André Luiz, né? Amor? Ih, confundi com o pregador. Quem sabe? Grande homem de Deus. Leonardo está ali entre os dois. E quando a gente fala sobre presença, a nossa mente imagina algo, um lugar onde uma pessoa está lá a uma certa distância, que pode se relacionar ou não conosco, com intimidade, ou não, com uma conversa, ou não, com Rafael e Leonardo, com Amor ali. Mas a presença de Deus, que eu quero falar nesta tarde, é uma presença do próprio Deus que não está distante de nós. De fato, só existe um lugar que Deus habita nessa terra, e não é em templos feitos por mãos humanas. Só existe um lugar que Deus decidiu aqui na terra habitar, e a gente vai falar sobre esse lugar. Outra coisa, para falarmos sobre lugar, geralmente a nossa mente vai para uma posição única, individual, singular, geográfica, porque a nossa mente ela pensa muito natural. Por exemplo, Jesus disse que é necessário que viéssemos a comer do seu corpo e beber do seu sangue, e os religiosos daquela época, eles se escandalizaram, porque eles levaram para o literal. Como assim beber do seu corpo, comer do seu corpo e beber do seu sangue? Porque a humanidade, e aí eu sou humano como você também é humano, tem uma tendência
quando é trazido para nós ensinamentos espirituais, nós temos a tendência de querermos limitar esses ensinamentos para algo que a gente possa raciocinar, algo que a gente possa compreender por completo. Mas eu tenho algo para te dizer e eu quero que você reflita bem no que eu vou te dizer. Deus, Ele não vai fazer nada aqui na terra diferente, contrário à palavra dele. Deus não vai fazer nada diferente da palavra dele. Mas a gente precisa entender que Deus pode fazer muita coisa diferente do que eu e você, da nossa limitação que nós compreendemos ainda da palavra dele. Porque Deus, Ele vai além da nossa compreensão. Mas quando nós mergulhamos na palavra e quando nós olhamos Deus fazendo algo, nós podemos compreender essa revelação que Ele se faz para nós a cada dia. E é sobre essa revelação, sobre essa presença, sobre essa pessoa, sobre esse Deus que eu quero falar um pouco essa tarde, uma porção essa tarde. E eu queria que você pudesse escutar essa frase que eu anotei aqui. Quando queremos chegar num lugar, procuramos conhecer o caminho. Você já foi numa viagem que você saiu de um lugar para o outro que você não conhecia tanto? E se você é da minha época, talvez você fez algum desenho, porque antigamente não tinha Waze, nem Google Maps, nem internet. E a gente fazia alguns desenhos do papel para chegarmos nesse lugar. Hoje nós temos várias ferramentas tecnológicas, não é assim? Mas de fato, quanto maior for a sua compreensão do caminho, mais você vai em paz. Quanto maior for a sua compreensão do caminho, mais você vai desfrutar a viagem. Se você não conhece tanto o caminho, você até está indo para o destino, mas não está desfrutando tanto da viagem, da jornada, desta caminhada. E com Jesus Cristo, com Deus, nosso Deus e Pai, com a pessoa do Espírito Santo, não é diferente. Você até conhece o caminho, mas se você não compreender mais e mais a respeito deste caminho ou daquele que é o caminho, você até vai fazer a viagem, até vai ter uma vida eterna, mas vai deixar de desfrutar aqui na terra experiências com Deus que Ele quer que você desfrute com Ele. Você está aqui ainda? No versículo 2 em diante, até o versículo 15, diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ou seja, neste lugar que Jesus estará, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 7: se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Eu vou parar um pouco aqui para a gente refletir sobre algumas verdades. Jesus Cristo, ele começa falando sobre não se turbar, não se agoniar, não se atemorizar o nosso coração. E ele nos deu uma solução para isso: crede em Deus, crede em mim. Então ele, começando a falar sobre crer em Deus e sobre crer nele, ele, continuando isso, ele não mudou de assunto. Ele começa a falar que vai para o Pai e vai preparar um lugar. Ele está falando sobre crer em Deus, ele está falando sobre crer nele mesmo, e ele continua falando que vai para o Pai e vai preparar um lugar e vai voltar, receber cada um daqueles discípulos. E quando aqueles discípulos querem conhecer o caminho, e Tomé aqui foi provavelmente enérgico, quer conhecer o caminho, e Jesus veio mostrar para ele o caminho. E como é bom esses homens como Tomé, Pedro, eles duvidaram, eles quiseram tirar suas dúvidas, sim, mas eles não ficaram calados. Eles duvidaram, mas eles perguntaram, eles buscaram respostas. Quando nós buscamos respostas quanto às nossas dúvidas, o próprio Jesus pode se revelar para nós, mostrando Ele como o caminho. Mas o caminho de quê, gente?
A gente precisa entender isso, porque muitas vezes a gente diz assim: Jesus é o caminho. O caminho de quê? Não é um caminho apenas para uma vida numa eternidade. É um caminho que leva a uma verdade, que leva a uma vida. E nós sabemos, os estudiosos da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, sabem disso. Talvez você já tenha escutado sobre isso. Quando Jesus usou essas palavras, caminho, verdade e a vida, ele estava falando simbolicamente a respeito do caminho que levava para o Santo dos Santos, que primeiramente foi feito uma tenda, depois foi feito um templo, e nesse templo tinha o caminho, mas também tinha um lugar que era chamado de verdade, e também tinha um lugar que era chamado da presença de Deus, ou seja, a vida. Então Jesus veio dizer para nós que ele veio cumprir tudo isso, mas não é só o caminho, tem a verdade e a vida, mas o caminho é necessário estarmos nele para chegar no lugar. Não é chegar numa eternidade apenas, porque a eternidade fala a respeito de tempo, é chegar num lugar. O que Jesus Cristo fez por nós não foi vir para a terra para garantir que a gente tivesse um tempo de eternidade. Não, ele veio garantir que a gente pudesse ter acesso a um lugar durante a eternidade. Quem aqui quer saber que lugar é esse? Então me pergunte, diga assim: que lugar é esse, pastor? A gente chega lá. E é interessante que ele disse no versículo 9: Filipe, há tanto tempo estou convosco. Filipe perguntou para Jesus mostrar o Pai. E Jesus respondeu para Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me ver a mim, vê o Pai. Como diz, mostra-nos o Pai. Quem aqui, sinceramente, quem aqui quer ver Deus? Quem aqui quer ver Deus? Só eu? Quem quer ver Deus? Moisés disse: Senhor, mostra-me a tua presença. Aí Deus colocou Moisés numa rocha, numa fenda. Essa rocha para mim aponta para Cristo. E ele disse: não pode olhar para a minha face, porque senão você vai ser consumido, vai ser destruído. Eu vou passar de costas. Aí Deus passa de costas. Aí Moisés vê a presença, mas não tem a presença por completo, porque não podia, porque era necessário que Jesus viesse antes para poder abrir esse acesso. Então, tudo aquilo que está na Antiga Aliança e toda a jornada de Cristo aqui na Terra é para nos mostrar que há uma possibilidade de irmos para este lugar. E este lugar não é tempo, este lugar é o lugar. Muitas vezes a gente quer viver uma vida pensando na salvação, isso é bom, e aumentamos uma vida aqui na Terra sofrida em prol da salvação. Tudo bem, vai ser salvo e vai ter uma eternidade, mas que tal conhecermos o que o apóstolo Paulo conheceu, conhecermos o que Pedro conheceu, conhecermos o que os discípulos conheceram a respeito deste lugar. E é sobre este lugar que eu estou querendo te deixar bem curioso nesta manhã. Amém? Versículo 10 diz assim: não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, versículo 13, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A Bíblia é interessante, porque quando a gente começa a ler, que parece que vai ficar monótono, parece aqueles capítulos, é até melhor do que isso, de Netflix, né? Você diz assim: eu vou ver só esse episódio. Só que no capítulo de Netflix diferente da Bíblia, o episódio muitas vezes está monótono. Quando chega no final, deixa você curioso. Aí você quer assistir outro capítulo por conta da curiosidade. A Bíblia não. Ela, durante todo o texto, já é bom. Já é uma aventura, já é um conhecimento. Mas ela, vez por outra, ela deixa a gente curioso. Jesus está falando de obras e de repente ele diz: se me amais,
guardareis os meus mandamentos. O que é que tem a ver com caminho? O que é que tem a ver com obras? O que é que tem a ver sobre guardar mandamentos e me amar? Jesus, me ajuda, pelo amor de Deus. E eu queria te ajudar com a ajuda do Espírito Santo nessa manhã, começando pelo versículo 9, para responder isso. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Você já parou para pensar que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se fez carne, se encarnou numa figura humana e veio andar na terra, e há tanto tempo ele ficou ali na terra, mas mesmo assim as pessoas que estavam com ele não estavam apercebendo que era o próprio Deus? Hoje não vamos ensinar muito sobre isso, mas você entende que Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é uma outra pessoa, uma segunda pessoa, Deus Espírito Santo é uma terceira pessoa, só que quando um está, o outro está. Mas o fato é que quando Jesus estava andando aqui na terra, os discípulos que estavam perto de Deus e não perceberam. Diga comigo, perto de Deus. Perto de Deus. Às vezes sua mente, quando está lendo sobre a Bíblia, aí vê o pecado de Davi e diz: vixe, como é que Davi pecou? Aí você de repente vai descobrir que se você tivesse todo o poder e toda a autoridade no Brasil inteiro, e o Brasil fosse a maior nação do mundo, e uma palavra sua você poderia ter o que quisesse, aí você vai dizer: estou entendendo melhor a queda de Davi, talvez eu no lugar dele caísse da mesma maneira. Você já parou para pensar sobre isso? Aqui é isso, também isso. A nossa mente pode pensar: como é que os discípulos não percebiam que viam Deus? Mas eu quero trazer para nós hoje: Jesus é a palavra que se fez carne. Quando não amamos a palavra, estamos andando com Deus, estamos com a presença de Deus, estamos tendo a companhia de Deus e estamos desapercebidos há tanto tempo que Deus está conosco. E quando é que a gente faz isso? Se nós se lembrarmos do início do texto, quando o nosso coração está conturbado e nós não estamos crendo em Deus ou crendo em Jesus, nós não estamos amando a palavra, nós não estamos vivendo o que Deus tem para nossas vidas, e nós estamos andando que nem aqueles discípulos antes de nascerem de novo. Como é que eles andavam? Andavam com Deus e não percebiam. Está na hora de nós cristãos compreendermos que não basta dizer: sou cristão, sou crente, sou isso, sou aquilo, se nós estamos desapercebidos que o próprio Deus já anda conosco aqui na terra. E Jesus veio mostrar qual é o caminho para isso acontecer. Ele se colocou como caminho. Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for através de mim, porque Ele é a porta de acesso, Ele é a conexão a Deus. Ele veio restaurar esse acesso para vivermos no lugar que vamos começar a viver hoje. E o mundo pode se acabar, e na eternidade toda eu vou viver no mesmo lugar, no mesmo endereço espiritual. Quem aqui quer saber qual é o endereço espiritual? Alguns já pegaram. Esse endereço espiritual é a presença de Deus. Amados, não importa se a figueira não deu o seu fruto, o profeta disse. Não importa se quando eu for no curral, os animais não estiverem lá mais, ou morreram, ou não estão se reproduzindo. Não importa a circunstância que eu estou vivendo hoje, para eu ter paz na presença de Deus, porque aquilo que vivemos hoje vai ser momentâneo, vai ser temporário, mas essa presença é real e eterna, e é para sempre. Aleluia. Então hoje a nossa luta é deixarmos de sermos pessoas naturais, que vivemos pelos sentimentos, pelas emoções, porque não adianta você negar sua emoção, não adianta. Eu não vou negar minha emoção, tem vezes que eu vou chorar mesmo. Esses dias eu estava lá no hospital com minha mãe, em agosto, e ela estava desfigurada. Hoje ela está bem, graças a Deus. E eu olhando para ela, ela com muita dor, que nem morfina passava, eram mais 2 medicamentos além de morfina, e eu chorava na frente dela.
Talvez você diga, pastor, o senhor tem vergonha não, ela estava sofrendo, o senhor chora na frente dela. Vai estar no meu lugar? Não, não vai estar não, misericórdia. Mas se imagina no meu lugar. E eu ainda dei bronca nela, viu? Foi porque ela disse, meu filho, eu estou fazendo você sofrer. Mãe, deixa de coisa. Você não está fazendo sofrer. Eu estou tendo compaixão pelo seu sofrimento. Deixa de chorar. Mas a minha alegria, a minha fé eu não vou perder. E ela saiu daquele quadro. Ontem, hoje é sexta, né? Então, quarta ela fez a cirurgia. Segundo a médica, tudo que tinha de câncer na mama não tem mais. Glória a Deus por isso. Sabemos que temos que monitorar. Sabemos que temos que acompanhar. Mas eu vou dizer algo que talvez você não compreenda hoje, mas alguns vão compreender. A minha paz não aumentou depois que a médica disse que não tinha mais câncer na mama dela. Por quê? Porque quando minha mãe estava sofrendo, eu só tinha duas escolhas. Ou eu confiava em Deus e encontrava essa paz, ou eu ficava esperando um dia para ter uma paz transitória, temporária, frágil. E quando eu ouvi isso da médica, me alegrei, são notícias boas. Mas a minha paz continuou a mesma, não aumentou, porque a paz já estava lá, independente das circunstâncias que eu via com meus olhos naturais. Essa é a vida que Deus está querendo para nós. Não é negar nossas emoções, vamos chorar, vamos sorrir, vamos sofrer, vamos torcer. Não é negar as emoções, mas é nós não nos deixarmos tomarmos as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos relacionamentos interpessoais, no trabalho, na família, com o cônjuge, por causa das emoções. As emoções podem até chegar, meu irmão, mas eu decido amar os mandamentos de Jesus Cristo. Você está aqui ainda? Os mandamentos de Jesus Cristo são 2. É importante a gente entender, porque ele diz, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Ou seja, se nós não guardamos os mandamentos de Jesus, não adianta você dizer que ama Jesus. Quem ama a palavra de Deus aqui? Você ama mesmo a palavra de Deus? Eu levantei a minha mão para te estimular, mas sabia que veio um temor santo de eu dizer, Senhor, eu estou digno de levantar a mão. Mas eu não vim aqui dar pensamento de culpa para você. É só para dizer para você que a minha dignidade de levantar a mão não são minhas obras. Só tem uma pessoa que me torna digno para levantar a mão dizendo que eu amo a palavra de Deus. É o sangue de Jesus. Porque quando olho para mim e vejo reações, porque é muito bom você agir, pastor, você é um cara tão legal, tão bonzinho, tão calmo, tão sereno. Tudo bem, mas pisa no meu carro e vejo a minha reação, aí você vai ver meu nível de espiritualidade. Não é no que você planeja fazer que está o seu nível de espiritualidade, é nas suas reações, as circunstâncias, as pessoas. Pensa em alguém mexendo com uma filha minha. Será que minha reação está tão espiritual? Você está aqui ainda? Então, amados, não é justiça própria que estamos ministrando, mas amar Jesus é amar os seus mandamentos. E são 2 os seus mandamentos. Porque na antiga aliança foram escritos os mandamentos, que nós conhecemos como 10 mandamentos, mas não só tem 10 mandamentos na antiga aliança, aproximadamente 400 outras ordenanças foram colocadas na antiga aliança para nós. E no Novo Testamento nós precisamos guardar 2 mandamentos. E se guardarmos 2 mandamentos, nós vamos viver neste lugar. O primeiro mandamento: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Não é na força de outra pessoa, não é no entendimento de outra pessoa. Anda na luz que você já tem. Não cobre do outro. Julga a si mesmo. Honre o outro. Amém? Ande na luz que tem. Mas tem um segundo mandamento que para mim é o maior desafio aqui na terra. Porque amar a Deus é fácil demais. É o maior desafio. Ele é perfeito. O segundo mandamento na antiga aliança, até João Batista, era amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus Cristo veio dar um novo mandamento. Não é mais para eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Isso era até João Batista. Agora Jesus Cristo disse: novo mandamento vos dou, amarás ao teu próximo como eu vos amei. Jesus foi crucificado.
Jesus foi caluniado, Jesus foi torturado e amou quem o torturou. E eu e você, quantas vezes somos tentados a só querermos amar aquele que nos faz bem? Eu estou no mesmo barco, viu? Porque esse mandamento é um mandamento impossível de se praticar aqui na terra sozinho. E é por isso que Jesus Cristo disse que eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Espírito Santo. Outro Consolador, Ele chamou. Outro, ou seja, que nem Ele, outro Consolador, o Espírito da verdade. E a gente sabe que é o Espírito Santo. Então, esse segundo mandamento, a única maneira que nós podemos praticar aqui na terra é se você depender da pessoa do Espírito Santo. Porque humanamente falando é impossível você amar quem lhe faz mal, mas no amor de Deus, no amor do Espírito Santo, você pode até, amado, não alisar o pecado, não alisar a afronta, não querer conviver com a pessoa que você não confia, isso é compreensível, mas a mágoa, a amargura, a falta de perdão, isso nós não temos direito de ter em nossos corações. Quem aqui conhece o Pai Nosso? Né? Perdoai as nossas ofensas da mesma maneira, Senhor, só dessa maneira, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Tão bonito orar ao Pai Nosso, mas vamos refletir o que a gente está dizendo. Para recebermos algo da parte de Deus, precisamos estar num lugar. Deixa eu dar uma explicação bem rápida desse lugar, porque o meu tempo já está acabando. Bem rápida desse lugar, essa explicação. Algumas pessoas ficam pensando assim: rapaz, a Bíblia diz que só vamos ter a manifestação de Deus nas nossas vidas se guardamos o mandamento de Jesus. E algumas pessoas, talvez só na minha cabeça veio o pensamento assim, pensa assim: rapaz, por que Deus faz isso? Porque na minha cabeça só vem pensamento meu não, viu? Tem tanta seta do inimigo. Por que Deus faz isso? Por que Deus não ama todo mundo da mesma maneira, no sentido de se relacionar? Porque Ele amou a todo mundo, mas se relacionar. Quando a Bíblia diz que Ele só se relaciona com quem ama Jesus. Por que acontecem algumas coisas na vida das pessoas ruins? Deixa eu explicar algo sobre receber dádiva de Deus. Não estou falando sobre coisas ruins aqui agora, que não daria tempo, mas receber presente de Deus. Deus, Ele só pode nos dar um presente num único lugar. Se você não estiver neste lugar, eu ou você não temos acesso. Por quê? Porque Deus, Ele não pode sair desse lugar. Deus sempre vai estar no mesmo lugar. Eu e você que precisamos ir para esse lugar. Então, se eu estiver na terra, mas não estiver em Cristo, por mais que Deus queira me abençoar, Ele não pode, porque Ele estaria negando o caráter dele, fazendo algo injusto, porque a única forma de termos uma justiça para recebermos algo de Deus é quando aceitamos o pagamento que Jesus Cristo fez por nós. Se eu não aceito o sacrifício que Jesus fez por mim, Deus não pode me abençoar, porque Ele não pode negar a sua própria palavra. Ele quer, mas Ele está limitado pelo seu próprio caráter. Deus não vai ser injusto, Deus não vai ser mentiroso só para alcançar. A gente poderia até fazer isso para alcançar alguns dos nossos filhos, contar uma mentirinha diante de um juiz, mas Deus nunca fará isso. E por isso, para recebermos os presentes de Deus, nós que precisamos ir para a sua presença, nós que precisamos ir para este lugar, e não pode ser de qualquer jeito. Temos que ir justificados, temos que ir inocentados, porque se chegarmos nessa presença sem ser inocente, Deus não pode deixar de nos julgar. Por isso que Ele é um fogo e Ele consome. Mas quando chegamos nessa presença, com a consciência do sangue de Jesus sobre nossas vidas, da justiça que Jesus comprou para nós, aí começamos a desfrutar neste caminho aqui na terra da manifestação da presença de Deus. Você pode ficar de pé um pouco? Eu queria ler algumas frases que eu registrei aqui. Jesus restabeleceu o acesso à presença de Deus. Jesus é o caminho. Diga comigo: Jesus
é o caminho. Perceba, o caminho não é um quadrado como esse, amados. Caminho é uma jornada. Caminho é uma caminhada. Caminho é uma trajetória. Tem gente querendo ir para o céu, quando na realidade Deus está chamando ele para viver esta caminhada mesmo. Tem gente que porque está sofrendo, quer desistir, mas porque não compreendeu que há uma caminhada mesmo. Os frutos ou obras realizadas irão manifestar o caráter de Deus para as outras pessoas. Jesus disse: crede nas minhas obras, que vocês farão também. Jesus é a revelação da vontade de Deus aqui na terra. Ele quer realizar grandes coisas através de vocês. Você crê nisso? Diga assim: Jesus, Ele quer realizar grandes coisas através de mim. Quando guardamos os ensinamentos de Jesus, é que estamos amando. Ou seja, um relacionamento de intimidade e confiança com Jesus é baseado em praticarmos seus ensinamentos. A sua palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus revelada num só lugar. Quem aqui gostaria de Deus falando no seu ouvido todos os dias? Está aqui, ó. E o que estiver fora daqui, Deus não quis revelar. Deus não quis revelar. Mas o que Ele revelou é Deus falando conosco. E quando eu creio nesta palavra e vivo minha vida baseado nesta palavra, eu vou estar andando no caminho que me leva para este lugar, que se chama a presença de Deus. Amém? Vamos orar. Pai amado, que a Tua palavra que fala a respeito de Jesus sendo o caminho, que fala a respeito desse destino que é a Tua presença, que fala a respeito de termos uma vida responsáveis com as nossas ações, correspondentes ao que aprendemos da Tua palavra, amando as pessoas como Jesus amou, Senhor. Que essas verdades sejam firmadas em nossos corações, que daqui saímos mais amadurecidos, uma porção mais, para nesta caminhada, mostrarmos através das nossas obras, através das nossas realizações, o Teu caráter, Senhor, em manifestação aqui na terra. E para que as pessoas vejam a Ti através das nossas vidas, pela graça do Teu Santo Espírito, pela força que o Senhor nos dá, pelo sangue de Jesus, que isso aconteça a cada dia em nossas vidas e através de nós, em nome de Jesus. Se você crer, com muito cuidado do que você vai assinar, diga amém. Amém. Assinou.